Oi, gente. Hoje eu entrevistei a professora e acupunturista Magali Ciprian, também especialista em Gua Sha. Foi uma conversa muito legal, mas por conta dessas coisas inesperadas de internet, de tecnologia, não gravou o começo da entrevista. Então, só estou aqui apresentando ela e vamos assistir que está muito legal. É especialista em Gua Sha, é isso que eu posso dizer? Além de acupunturista. É, eu sou especialista em Gua Sha. Eu fiz o meu curso na China, na Universidade de Xiamen, em 2007, onde eu levei um grupo de alunos para lá e a partir dali eu me encantei com essa terapia, né, de raspagem, que é o Gua Sha, e fui me dedicar a ela. Então, eu sou acupunturista, especialista em acupuntura, né? Fisioterapeuta, fiz a minha graduação em fisioterapia e só atuei com a fisio, acho que uns 6 anos. Depois, eu comecei com um consultório de acupuntura e estou até hoje. Consultório, depois eu fiz ali vários cursos, né, de acupuntura. Eu fui em 90, agora eu não me lembro, 94 ou 96, professor, para São Paulo fazer o curso de acupuntura com o Elvon Lee. O Olha Elvon só. Lee, ele é da acupuntura ali constitucional chinesa e eu fiz o curso com ele. Depois eu fui para o SEATA, né, em outro momento, também fazer ali o curso com o Dr. Wu, né, Tuquan, e era na época ele e o Duque Kim, né, que tinham a escola, Antes e deles separarem as escolas, né? isso, antes de separarem, isso mesmo. Acho que era Esbemo, aí foi para o SEATA, eu fiquei com o Dr. Wu, que aí eu dei continuidade, né, nos cursos, fiz vários cursos lá com ele, tanto porque eu precisava do número de horas para ali certificar no meu conselho, né, que é o CREFITO. Então, na época, eu tenho até hoje, a gente tem na carteirinha, né, ali, eu sou fisioterapeuta, acupunturista. Então, na época, eles tinham essa dinâmica de colocar, né, certificar. Hoje já não é assim, né? Eles têm a parte de registrar, desculpa, registrar o certificado. Então, nesse contexto, eu fui trabalhando entre fisioterapia e acupuntura, e depois eu comecei a ter assim muitos clientes, né, para a acupuntura, e eu peguei e fui separando, né? Fui deixando um pouco da fisioterapia e realmente me tornei só acupunturista, e fui depois, em 2000, né, fui chamada para trabalhar numa escola, né, de acupuntura, que depois se tornou faculdade, que é do Dr. Nelson, né? Na época era o CBS, e a partir dali a gente construiu, né, todo um processo da especialização em acupuntura e foi disseminando ela pelo Brasil todo. Então, foi nesse contexto a gente trabalha, né, com esse curso, e depois também fui coordenadora de vários cursos na sequência. E você começou então antes de 2000. Antes de 2000. 96, agora eu estou refletindo, foi 96 que eu fui para São Paulo fazer o meu primeiro curso de especialização em acupuntura, mas era acupuntura constitucional, com Elvon Lee, tem o livro dele até hoje, é um livro verde. Pena que está aqui, não dá para me levantar, mas devia ter deixado aqui.
mas é um livro verde de acupuntura constitucional, com ali a dedicatória dele. Uma pessoa que realmente, acho que iniciou a acupuntura constitucional no Brasil, né? E trouxe, agregou, aí tinha o Dr. Vu, tinha o Duque Kim, né? Que às vezes iam dar aula lá, o Fornazieri, aquele da fitoterapia, ai, agora me fugiu o nome, Francisquini, tá? Eu tive aula com eles, então era assim um campo muito fértil de acupunturistas, de profissionais da medicina tradicional chinesa que realmente tinham o dom, sabe, de trabalhar com acupuntura e trazer essa acupuntura no sentido de metodologia, de passar para o aluno aquela a medicina tradicional chinesa e a acupuntura tradicional chinesa realmente de raiz, que eram com os padrões de desarmonia, com todo o processo de diagnóstico, como a gente estava conversando anteriormente. Realmente, quando a gente está na sala de aula, o aluno ele tem essa dificuldade no primeiro momento, né? Em 2 anos aí que a gente tem de curso, né? De uma especialização em acupuntura lato sensu, que ele vai aos poucos agregando esse conhecimento, né? Do diagnóstico dentro da MTC para a vida dele, porque é uma linguagem diferente, né, professor? É uma linguagem onde a gente faz combinação de pontos, a gente vê, por exemplo, o que é uma bursite, né? Se ela tem calor cheio, calor vazio, se tem umidade, é uma linguagem totalmente nova para quem é da área da saúde, seja enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, né? O pessoal aí da biomedicina que tem buscado muito acupuntura, né? Verdade. Hoje em dia, eu lembro que olha, foi 2010, o pessoal começou a buscar a acupuntura, que são das outras áreas da saúde, a biomedicina, a enfermagem, nossa, hoje tem, né, essa dinâmica de realmente buscar essa especialização em acupuntura, porque ela dá um novo olhar, é uma abordagem de tratamento diferente, tem uma condição na hora de estar com o paciente, de ter esse olhar sistêmico que a gente ensina para o aluno, né? De avaliar a maneira como ele chega no consultório, se ele está curvado, se ele fala alto, né, professor? Se fala baixo, o rosto, né? Como diz Maciócia, o diagnóstico ele tem que ter o acupunturista, ele é um observador e ele vai observar cada detalhe, a maneira como fala, a característica facial, né? E essas situações, né? Que o próprio paciente, a hora que ele está conversando nessa avaliação para um processo de diagnóstico que o acupunturista está ali indagando, perguntando, ele realmente vai esmiuçando cada detalhe. Eu sempre digo para o aluno que o acupunturista, se ele for observador, o próprio paciente já dá o diagnóstico na hora que ele vai falando, né? Ele fala assim: eu tô com dor nessa região, e a hora que eu movimento, né, o ombro, eu sinto que aumenta a dor. Então, se é um aumento da dor no movimento, é porque tem excesso, né? É porque pode ter um edema, um calor. Então, todas essas características são importantes para nós. E o paciente ele vem com todos esses detalhes. É só saber, né? Cada região, o que você vai, né? O aluno, o próprio acupunturista, depois de formado, vai realmente treinando para esse olhar da hora do que perguntar, né? E da onde ele vai colocar esses sinais clínicos
essa informação de manifestação, né? Que o próprio paciente vem e relata para nós. Isso é um treino constante, né, professora? É um treino, realmente. Até cada paciente é único, né? E a gente fica naquela, não dá para fazer um protocolo e falar, não, vou tratar bursite desse jeito. Não, tem várias situações, né? E são coisas que o aluno que tem essa abordagem da saúde, né? Hoje já mudou muito, né? Porque a abordagem já é mais uma abordagem contextual, uma abordagem, né, maior em relação a tem o olhar integrativo da saúde hoje, né? E a acupuntura colaborou muito para isso, né? A gente em 2000, nossa, era o início de muitas coisas. Eu em 96, quando eu comecei o curso, também não sabia aonde que eu coloco isso. O que é padrão de desarmonia? O que é calor? O que é vazio? Né? O yin e o yang nesse contexto, meu, era pontos de interrogações assim, que quando eu voltava aqui para Curitiba, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que linguagem é essa? Então, é um estudo diferente. E é um estudo muito bom, né? E agregador para quem é da área da saúde. E para mim, assim, é claro, nesse contexto, né, eu sinto que eu gosto muito dessa área, né? Ela realmente me engrandece, me fortalece ali como professora, porque a troca é muito importante, né? O senhor também, que é professor, né, sabe que essa troca é um feedback para nós. Estamos no caminho certo, de uma acupuntura realmente de ponta, que tem a informação da raiz, né? Ali de uma acupuntura tradicional, mas com um olhar também que pode ser científico, porque tem vários estudos hoje, né? Então, o professor tem que ter essa balança, e eu acho que eu fiquei no lugar certo, sabe, professor Osíris, quando eu fui por esse caminho, porque o consultório, né, eu trabalhei bastante, tenho hoje os meus clientes, mas a docência, para mim, foi realmente um divisor de águas, porque eu chegava um momento que eu dava aula até para os meus clientes. Então, é uma coisa que realmente me fortalece, e eu gosto muito, né, da acupuntura tradicional chinesa, e tento passar isso para o meu aluno, para o meu cliente, né? Então, são Mas é vários. importante, desculpa, mas é importante mesmo a gente dar uma noção para o paciente, porque é um universo tão diferente e ele tem que olhar para a coisa certa, senão ele não vai entender o que está sendo feito, às vezes para antes, Com certeza, com certeza, não vai usufruir do benefício, né? sim. O profissional, ele tem que ter a noção de quem está procurando ele, qual é a dúvida dele, e realmente não é só ir lá e colocar agulha, informar, né? Nós, como acupunturistas, né, que somos profissionais da saúde, que temos esse olhar, né, dessa abordagem integrativa, contextualizar com o paciente, né, para que haja esse critério de informação mesmo. Saber, né, que, olha, uma dor a gente trata assim, um processo de analgesia vai ser feito, tem a ventosa, tem a moxa, tem eletroacupuntura, são várias situações, né, de um processo doloroso que nós podemos alternar as terapias, né, as técnicas que nós vamos trabalhar. Então, são critérios que o acupunturista vai escolher no seu dia a dia, é claro, com cada indivíduo que venha ali ser o seu cliente, né? E, professora, falando de técnica,
Você é especialista numa técnica. Você pode repetir de novo lá na China, a faculdade que você estudou, essa Eu do estudei Guaxá, na, né? eu estudei na Universidade de Xiamen, tá? É uma universidade que fica no interior da China. Eles chamam de província de Fujian, tá? É uma universidade que fica assim numa área litorânea e muito bonita. Tem um templo budista, onde a gente faz algumas ali terapias, né? Que no contexto do Tai Chi, do Qigong. E lá quando eu estava na faculdade, né, como coordenadora da pós-graduação em acupuntura, eu levei esse grupo de alunos em 2007 e conheci a professora Kian, uma professora médica tradicional chinesa, mas que trabalhava muito com a parte de acupuntura ginecológica e também dermatológica. E ela trabalhava, e numa desses cursos, ela mostrou a terapia do Gua Sha. E eu fiquei encantada, porque ela, além de ter mostrado no ambulatório, ela fez em mim. E realmente eu senti a diferença. E eu, na época, fazia acho que 8 anos que eu, assim, da época, né, eu tive uma paralisia facial. E eu fiz, né, toda a parte de acupuntura, fiz moxa, mas era diferente, assim, o meu rosto, esse lado, ele ficava com uma debilidade muscular, né? E também o canto da boca era muito debilitado e o olho também. Então, ela, no tratamento, né, que ela fez, eu vi ali uma circulação diferente na musculatura, senti realmente movimentar o qi e o sangue, porque aí eu senti em regiões do meu corpo, a hora que ela começou a acionar a raspagem na face, e realmente deu uma diferença, os alunos ficaram encantados com aquilo, e eu pedi que ela me desse um curso, né, assim, diferenciado, porque a gente estava ali, e num horário que fosse diferente do grupo, né, que ela me desse algumas aulas. E nesses dias nós fomos em várias clínicas, né, clínicas assim de alto nível e clínicas assim de realmente dentro de casa. Então, ela foi me mostrando os guaxaterapeutas, né, que ficavam na região e as clínicas grandes. Então, ela falou assim que nessa época, foi a partir de 98 que a China começou a ter clínicas, né, de massagens faciais, clínicas de guaxá. Então, se aumentou a procura pela parte estética. E foi muito importante, porque ali eu fui trabalhando, professor, as informações que eu recebia, né? E aquilo que realmente eu poderia contextualizar, porque eu falei, nossa, isso aqui é muito interessante. Professora, mas não é só para estética a experiência que você relata do Guaxá, né? Não, não. Foi realmente a paralisia facial. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a realmente colocar o conhecimento em prática e fui trabalhar com pacientes também que tinham paralisia facial. E o que aconteceu? O pessoal via a diferença da textura da pele, da, realmente da diminuição de rugas que ficavam do lado, né? E eu fui buscando mais informações
porque eu fiz fisioterapia dermatofuncional, e aquilo, o senhor sabe que quando o professor recebe uma informação, ele faz várias sinapses, né? Parece um computador se ligando e realmente falando, nossa, isso aqui dá para conectar com esse conhecimento, com aquele e outro. E assim eu fui fazendo. Então, eu trabalhei nesse contexto do livro e dessa abordagem da guaxaterapia, buscando passar para esse conhecimento, passar para o aluno, ou até o profissional que já está formado, uma terapia realmente, porque foi o que aconteceu comigo. Foram trabalhos, né, que eu observei, tanto de uma raspagem, que hoje a gente vê um monte de blogueiras, um monte de pessoas que trabalham com guaxá, mas assim, é um deslizamento. E o guaxá, ele tem todo um preparo. E foi o que eu cheguei a essa conclusão, buscando ali não só acionar e raspar, né? Ali a musculatura, levando, né, para cima e para o lado, mas sim buscar a raspagem em cima do tecido conjuntivo, depois da musculatura, depois dos pontos de acupuntura e o microsistema. Então, são várias situações que eu agreguei para o conhecimento e trouxe aí nesse livro. É claro que ali foi passado para mim, a professora aqui, algumas fases, né? E eu fui somando todas as informações e o conhecimento que eu já tinha, principalmente da musculatura, e formando, né, o livro que está aí e também os cursos que eu promovo. Você tem um livro, então, né, professora? Sim, tenho o Qual que é o livro. título que nós vamos comentar aqui? Eu vou tentar colocar a imagem dele. Guaxá Terapia, Guaxá na Estética Facial. Eu tenho ele aqui. Ó, professor, não sei se aparece. Tá. Parece. Tá ótimo. Tá? Bacana. Guaxá na Estética Facial, Terapia de Raspagem. É onde eu coloco, né, as informações e mais um pouco do conhecimento que eu tive e agreguei, né, nos cursos mais conteúdo, porque vai crescendo, a gente vai treinando, vai realmente tendo experiências novas, e isso foi realmente virando o curso, que esse curso eu já dou desde 2009. Professora, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu gostaria de perguntar se você recomenda algum lugar para a pessoa encomendar esse livro. Se tem por Sim, Amazon, ou é com sim. você? Tem na itoacos.com.br, tá? Que é uma loja de produtos de acupuntura e livros, que eu tenho parceria com eles, principalmente na venda Eles, do livro, e eles eles ficam vendem, onde? Eles ficam em Curitiba? sim, é de Curitiba. E o livro também, acho que tem na Amazon, tá? Para quem realmente quer se inteirar dessa terapia de raspagem. E é um agregador para quem é acupunturista, seja para a área da estética, seja para a área também de dor ou corporal, né? Porque ele tem uma linha onde eu trabalho os Beixu. Então, Ah, e aí tem o passo a passo. mas aí nesse Ituacos dá para comprar por internet, por exemplo, Sim, tá, a sim, pessoa recebe pelo correio, isso legal. mesmo, professor. E agora fala do seu curso para gente, se você já tem alguma turma em vista, se está formando. Sim. Por favor, divulga aqui para gente. Assim, professor, eu tenho turma que está em andamento, estou na sétima aula, é ao vivo, são 28 aulas gravadas, mas eu sempre dou um acompanhamento, né? Nesse contexto do curso, dá 2 meses e 2 semanas,
né? Se a pessoa assiste uma vez por semana, e eu tiro as dúvidas, né? Presencial, ao vivo, né? Com o aluno mesmo. Então, são módulos que eu vou demonstrando um pouco do que está no livro, mas também com casos clínicos, com vídeos, aonde faço, né, a demonstração do passo a passo, e está sendo muito procurado. Antes era presencial, né? Como eu falei, desde 2009 eu já promovo esse curso, e também o de dor, e agora eu estou no de facial, na 7ª aula. Então, em junho, eu vou fazer. Junho ou começo de julho, ainda não promovi essa data, mas será aí a próxima turma. Eu já estou na 5ª turma desse curso online. Tá? A pandemia fez com que a gente realmente se voltasse, né, professor, para parte online. Da parte online. Mas eu acho que trouxe assim algumas vantagens, né? Eu acho é importante na nossa área, é imprescindível o contato presencial, mas o meio digital possibilita muita coisa também na disseminação. Né? A parte teórica, por exemplo, eu acho que tem até vantagem. A pessoa pode rever a aula. Não sei se a sua aula, a pessoa durante o curso ele pode rever as aulas gravadas. Sim, pode rever. É um ano de Tá. aprendizado, onde ele pode, né, no tempo dele, rever as aulas e assistir. São coisas que realmente o meio digital faz isso, né? E é importante, porque às vezes, tem uma dúvida, quero rever tal posicionamento da espátula de guachá, será que é 90 graus, 45? O que eu faço primeiro? Trabalho o microsistema ou os acupontos? Então, tudo isso é ali o sentido do curso, né? Porque a maneira como é feita e mostrada na internet tem muitas coisas que são errôneas. Eu não tenho assim o contato em relação à internet. Os próprios alunos me falam, professora, mas estão fazendo assim. Eu falei, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu estou passando para vocês como é fisiologicamente. Como acontece? Por que começa assim e não começa do outro jeito? Primeiro você tem que despolarizar, primeiro você tem que relaxar a musculatura, depois você tonifica. Então, são coisas que eu vou explicando e eles realmente se tocam, né? Do que acontece. E é isso. Tem uma raiz aí, né? Com E, certeza, tem e para quem fundamento, quer né? e para quem quer acompanhar você, saber das novas datas de curso, quais os seus canais, o que você recomenda a pessoa seguir? Você tem Instagram, Facebook, YouTube? Sim, sim, professor, eu tenho o Instagram, né, que é @Magali_Cefrian, e tem também o canal no YouTube, que é o mesmo nome, Magali Cefrian, e ali tem várias aulas, né, sobre o guaxá, o que é guaxá, guaxá no melasma, guaxá, né, para dores, aí um pouco do que realmente eu já fiz, né, de lives e de aulas, né, para realmente a pessoa entender a terapia em si, da raspagem. Então é legal porque a pessoa começa se informando para pisar de maneira certa já pisar com o pé correto no tapete, né? Com Antes do certeza. curso, se prepara. É um olhar, né, professor, que a gente dá desse contexto, do que realmente vai ser o curso, aquilo que dá para realmente. Será que é importante eu trabalhar com guaxá, né? Com quem faz acupuntura estética? Sim, é bem interessante. Agrega para o conhecimento e para o próprio cliente que vem e às vezes procura uma terapia não invasiva, às vezes não gosta de agulha,
são situações bem importantes, né, que você pode colocar aí para o cliente, né, que venha buscar no consultório esse tipo de terapia. E, professora, existe a recomendação de materiais, assim, tipo de guachá, tudo isso é dado no curso? Sim, eu sempre indico, professor Osíris, o guachá, né, de pedra que pode ser de quartzo rosa, a jade, a ágata brasileira, que é uma pedra que eu gosto muito, né? Ela é produzida aqui no Brasil e é bem interessante, sabe? Mas tenho e gosto, né, de vários guachás, mas eu tenho um formato específico, que é o que aparece aqui no livro, né? Esse formato que a gente chama de borboleta, para que haja o acoplamento direito. Então, não adianta ser um guachá, por exemplo, redondo, um guachá sem aqueles que parecem um coraçãozinho. Ele tem que ter a ponteira da espátula, que é o guachá guadal, né, como é chamado na China, essa ponteira ela tem que ser específica. Então, por isso eu uso o guachá de borboleta. Mas as pedras podem variar, né? Quartzo, a jade. Quem vai para a China pode pegar e trazer uma de jade, né? E tem o quartzo rosa e a ágata agora brasileira, que é bem interessante, que é a Itoacos que fornece aí para o Brasil. Poxa, muito bacana, professora. Olha, a nossa conversa aqui era para durar em torno de meia hora, está super interessante, né? Eu achei muito legal. É, eu acho que assim, espero que isso ajude a promover mais esse curso. Se você Opa, estiver viajando pelo Brasil, que seja convidada para, agradeço, professor. né, para palestras. E assim, vamos torcer para isso. Eu vou ajudar a divulgar os links que você me falou, o livro. E assim, o que você gostaria de falar para encerrar? Primeiro, antes de falar isso, eu queria agradecer, porque, como nós comentamos no início, né, Sim, essa ideia de vídeos é para apresentar profissionais não médicos que têm um trabalho super rico e tem muito tempo de trabalho na área para mostrar o que é a acupuntura plural que a gente tem, né? O tanto de gente envolvida, o tanto de pesquisa que tem por trás, os diferentes trabalhos, abordagens, os diferentes lugares, porque eu estou em São Paulo, você está em Curitiba, é isso, né? Curitiba. E, Curitiba. então, Curitiba não tem só cachecol, né? Tem muitas outras coisas aí. Com certeza. Ah, eu gosto muito de Curitiba, né? Foi uma cidade que realmente me acolheu, né? Eu vim muito cedo para cá para fazer o curso, né? A graduação em fisioterapia, e depois fui ficando, né? Então é interessante porque é, é uma cidade que não é tão acolhedora, mas me acolheu, como Olha, não se eu te... Curitiba, mas assim, é uma cidade que tem vários profissionais muito bons em acupuntura, tá? Aí a acupuntura multiprofissional, que tem esse olhar, né? Multiprofissional. Eu trabalho numa clínica, né? Trabalho, não tenho o meu consultório nesta clínica, onde tem nutricionista, tem físio, tem médicos. É um olhar importante, porque Sim. o acupunturista, né, tem esses conhecimentos. E eu, quando eu iniciei também a acupuntura, a trabalhar, né, o meu primeiro consultório, eu tinha vários, assim, profissionais da área da saúde, terapeutas que faziam um trabalho conjunto que é importante, né, para a população. Para a população. A gente quer agregar, né, professora? Não quer separar. Com certeza.
a população agradece, né? Porque é pela saúde e realmente a saúde, trazendo saúde, né? Nós temos uma população mais assim, tendo, né, um contexto mais de saúde pública mesmo, né? A gente precisa desse olhar, porque tem várias pessoas, né, que estão adoecendo. Já na época, antes da pandemia, agora mais ainda. Mas aí... Agora a gente tem a recuperação até dos que adoeceram pela pandemia, né? Com Porque é um certeza, contingente grande de pessoas aí lutando contra sequelas ou tentando evitar, né? com certeza. A acupuntura, ela tem uma ajuda muito importante, né, pós-Covid. Eu estou tratando pessoas que tiveram Covid, perderam muito, mulheres que perderam muito cabelo, né, que agora estão recuperando também a parte do olfato, né? São coisas que. Pessoas também que tiveram diminuição da audição, isso porque pega a parte, né, do pulmão, a parte do otorrino, né, que é essa relação da respiração, do ouvido. Então, tá sendo bem importante a acupuntura e a gente está regredindo essas sintomas que ficaram, essas sequelas. Professora, você está trabalhando isso com o Guaxá ou ele entra no conjunto da abordagem? No pós-Covid, eu entro com o Guaxá, tá? Porque eu sou bem, assim, eu trabalho sempre o Guaxá primeiro, e movimento, né, o Qi e o sangue, para que ele reorganize o processo, né, seja à distância, seja no local, aí vai depender da manifestação que o paciente tenha, e depois eu finalizo aí, às vezes com agulha ou com moxa. Tá. Tá? Eu queria, então, estender, se você puder, a gente agendar um outro dia para você falar especificamente da recuperação do Covid, porque eu tenho visto vários colegas falando que estão tendo que atender, e talvez seja interessante a gente mostrar as diferentes abordagens que todos estão conseguindo resultado. Sim, sim. E talvez a gente apresentar isso, porque eu acho que merecia um papo separado. Então, se você topar, a gente volta a combinar. Tá certo, professor. Vamos combinar, sim. É importante porque a gente precisa passar o conhecimento, né? E se eu Não precisa ser puder. uma aula, mas Sim, pode ser uma visão. Não precisa ser uma aula, porque você faz um curso e vê. com certeza. Mas mostrar uma coisa que delineie mais ou menos como é que é a sua abordagem, o que você tem feito. Você já deu em linhas gerais aqui, a gente só falaria mais intensamente. Para os profissionais da área perceberem que é muito amplo a área de acupuntura e ele pode se especializar mais numa coisa ou na outra, né? Ou porque às vezes você se especializa naquilo que está ao seu alcance e vai formar o caminho das pessoas. A ideia, então, é a gente ajudar a divulgar esse tipo de coisa, Com né? certeza, sim. Tá. Divulgar e disseminar, porque é um contexto em um olhar novo, né? Eu, Sim. em 2000 depois que eu voltei lá de Xiamen, comecei a estudar, para você ter uma ideia, eu lancei o livro em 2012. Então, para realmente botar essas informações, esse conhecimento no livro, eu atendi mais de 800 pacientes para ter realmente uma pesquisa que realmente fosse validada, né? E aí sim lançar o livro. E na época, professor, eu assim vou falar com toda a humildade, porque às vezes é importante essa informação. Eu fui a primeira brasileira a escrever um livro de Guaxá e fui a terceira no mundo, porque os livros de Guaxá, isso foi feito pela própria editora, que pesquisou pela ISBN lá, o código e tudo mais, né?
E eles que identificaram. Eles que identificaram que eu era a terceira também no mundo a escrever sobre Guaxá. Então, são coisas Parabéns. que eu coloco, né, para o meu aluno e para realmente quem trabalha com a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e a terapia de raspagem, né, com o Guaxá, que é um universo novo, que tem pesquisas a serem feitas, né, mas que tem que ter uma abordagem ali que você não faz aleatoriamente, não é uma Sim. coisa, um skincare, né? Na terapia. Dá para fazer skincare, mas tem que ser bem conduzido. Tem os princípios que a gente tem que estar atento, né? Porque senão vira que nem esses camping, né? O agulhamento seco, que não se confunde porque usa o mesmo instrumento, mas não é da medicina chinesa. Não é. A gente. É diferente, né, professor? São situações diferentes, abordagens diferentes, fisiologia que acontece diferente também. Exatamente, exatamente. Poxa, é muito legal você falar isso, porque é uma coisa que eu tento chamar demais a atenção dos alunos, que a gente tem um jeito diferente de ver a fisiologia, e é muito importante isso. Sim, sim. São coisas que são realmente. Tem que entender muito esses princípios, né, da medicina tradicional chinesa, os pilares dela, para saber, né, como acontece a fisiologia interna, né, o porquê que é um calor, o porquê que é um frio, e a partir dali trabalhar em cima disso. Professora, muito obrigado. Sim, fiquei muito honrado com a sua presença, muito agradecido. Eu espero, assim, estou gostando demais. Eu, por mim, estenderia mais aqui. Mas a gente volta a conversar mais, então. E deixo para você a palavra, como você quiser encerrar e se despedir. Sim. Professor Osiris, eu que agradeço, né, imensamente aí o seu convite. Me coloco sempre à disposição. Gosto muito de conversar, você viu que eu falo bastante. Desculpa aí se eu falei bastante, Eu mas, também. mas é um assunto gostoso para mim, né? E a experiência que a gente pode realmente passar e ajudar aquele que está iniciando, ou aquele que realmente, né, quer conhecer um pouco mais da medicina tradicional chinesa, da acupuntura e do gua sha, né? É importante essa troca. E o que realmente o senhor precisar em relação às conversas, futuras conversas, eu estou à disposição. E espero que isso realmente transforme, né, a nossa conversa e transforme os próximos, né, acupunturistas, Exato. né, e realmente é importante e agradeço, né, e parabenizo também o senhor por essa iniciativa, que é bem legal, porque o professor, né, e os outros acupunturistas têm muitos profissionais bons pelo Brasil, Exato. né? Muito bom. Eu que agradeço, professor, e parabenizo também o senhor pela iniciativa. Então, muito obrigado. Gente, até a próxima. Professora, até a próxima. Muito Até a obrigado. próxima, professor. Até. Tchau, tchau. Tchau.